Outubro foi o segundo interno, né? Segundo interno, em outubro. Só que daí não deu 6 em 7. O que aconteceu? Deu 6 em 1. Safadinho. Opa, aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, hoje com a presença do Fernando e Cristiane, alunos da Fórmula de Orçamento que fizeram o famigerado 6 em 7, que significa R$100 mil de faturamento em 7 dias, e a gente está aqui um pouquinho primeiro para eu fazer um monte de perguntas para ele, no final vou até perguntar se eles têm perguntas para mim também, vai que eles querem expandir alguma coisa e eu posso ajudar de alguma forma ou de outra, mas primeiro eu queria saber, Fernando e Cristiane, quem foi o primeiro a me conhecer? Quem de vocês dois? Eu te enxergava até nos pingos d'água das gotinhas do chuveiro. Verdade, perseguição total, Érico. E vem cá, como é que foi que você me conheceu? Não sei te dizer, Érico, surgiu, eu acho que é aquela época da vida da gente que a gente está ligado, né, em fazer o marketing digital. Foi, na verdade, em dezembro de 2019, faz pouco tempo, não faz muito tempo isso, não. E aí, logo eu entrei numa live e eu consegui conversar contigo ao vivo. Foi bem legal aquela situação. Foi ao vivo mesmo? Foi, ao vivo. Foi dezembro e foi janeiro. Aí eu entrei na Fórmula. A gente entrou na Fórmula junto, né? Mas eu assistia você de manhã, assistia de tarde, assistia de noite. Todos os podcasts eu assisti. E aí eu comecei a influenciar ele também, né? E aí ele começou a assistir também. Não, e não foi nem difícil de você convencer a gente. Menos de um mês. A primeira turma a gente já entrou, né? Foi bem fácil. A gente só não entrou antes porque não tinha outra turma pra gente entrar antes. Então vocês foram daqueles que se convenceram rápido. Não deram muito trabalho, não. Não, nem um pouco. Foi bem fácil. E quando vocês entraram, qual era o background de vocês? O que vocês faziam? A gente já estava, na verdade, com treinamento online, mas a gente vendia meio que 1 a 1, né? 1 por 1, tinha outro método, a gente fazia uma palestra online, né? E as pessoas se interessavam, a gente acabava ligando, né? Ligava, fazia aquele convencimento 1 a 1. Era um serviço de preso, né? Fazer isso. Porque o nosso principal objetivo naquela época ainda era os treinamentos presenciais aqui na nossa região. Então, treinamentos presenciais sobre o quê? Sobre empresas. O que a gente faz hoje? A gente ajuda o empresário para que ele possa parar de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. E o nosso avatar é aquele empresário que rala pra caramba, trabalha dia e noite. A empresa dele quase não funciona sem ele. Não interessa se é uma empresa física, se é uma empresa online. E ele não está contente com os resultados. Então a gente ajuda ele a reverter esse jogo. Ele vive apagando incêndio e trabalhando dia e noite, né? Então esse cara é o nosso avatar. Vive apagando incêndio. Mesmo. Parece que eu conheço essa história. Você é empresário, né, cara? Deve ter passado por isso. Né? Quem nunca? Na verdade, nós começamos resolvendo o nosso problema, né? O que a gente ensina hoje... O que a gente ensina hoje, primeiro a gente testou com a gente, na primeira empresa que a gente abriu, né? Nós somos o avatar transformado. Entendi. E aí vocês ensinavam, faziam uma palestra online, depois entravam no telefone, enfim, ligavam, convertiam e falavam assim, nossa, eu queria anotar os meus cursos presenciais ainda. E aí eu pergunto, quando você entrou na Fórmula, você já sabia que tinha a possibilidade, né, já se falava, né, eu já devo ter introduzido a oportunidade que era o mundo online. E mesmo assim, na época, vocês ainda queriam preencher o presencial, pelo que eu entendi. Sim. Vocês olhando para trás, vocês sabem o porquê que isso era mais uma prioridade para vocês? E não realmente, peraí, vamos nesse online. Qual era o conceito prévio? Não vou chamar de preconceito, não, porque preconceito implica uma coisa muito negativa. Eu acho que um conceito prévio é um conceito que a gente tinha previamente sobre uma coisa. Qual era o conceito prévio que naquela época você tinha com o online? Então, o que acontecia assim, ó, nosso método de venda presencial era assim, trazia o pessoal para nossa sede, fazia uma palestra, falava do produto e depois a equipe de vendas ia atrás daqueles que estavam interessados.
Quando a gente foi para online, a gente meio que levou esse negócio, Érico, de palestra, só que palestra online. Então a gente captava as leads, trazia para palestra online, mesma coisa. Os interessados caíam aqui numa base, telefoninho, 1 a 1. Mas a gente não sabia fazer diferente. Nós não conhecíamos um outro método. Para nós, aquilo ali, sofridinho, daquele jeito, era uma realidade. A gente não conhecia uma metodologia que trouxesse escala para nós. E a gente queria escala. A gente Sabe por quê? Que a gente sabia transformar o empresário, mas a gente não sabia escalar as vendas desse negócio. Sabe por quê, Érico? Porque o que acontecia assim? Nossos alunos do presencial, eles vinham e diziam, olha, mas eu tenho um amigo meu, nós estamos no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Passo Fundo. Ah, mas eu tenho um amigo meu que está lá em Curitiba, eu tenho um amigo meu que está em São Paulo, você não quer montar uma turma lá? Você não quer ir lá, porque tem muita gente lá que está precisando também desse método aqui. E nós, na verdade, Érico, hoje nós somos investidores de empresas, né? A gente tem várias fontes de renda, e a Viva Positivamente, que é a nossa empresa, ela não é baseada em dinheiro. Claro que ela rende, é óbvio, nenhuma empresa não se sustenta sem dinheiro, né? Mas a gente tem uma missão muito grande. Porque como empresário, cara, nós ralamos pra caramba. As pessoas costumam falar assim, ó, Érico, se eu falar demais, você me corta, tá? Eu acho que a gente tá na hora de falar demais mesmo. Então, assim, ó, cara, sabe aquela expressão, comer o pão que o diabo amassou? Já ouviu essa expressão? Eu já comi ele também. Eu comi a migalha que caía do pão que o diabo amassou, cara. E a gente aprendeu a resolver esse negócio. Só que quando a gente aprendeu, eu fiz um juramento pra mim. Se depender de mim, nenhum outro empresário vai passar por isso que a gente passou, pelo que a nossa família passou na época. Então a gente abriu esta empresa Viva Positivamente com esse propósito. E hoje, assim, mesmo antes de ouvir você falar de raiz Nutella, que para mim isso era um termo, era um bicho de 7 cabeças, a gente já tinha esse propósito de ir para a internet, de levar informação com o intuito de ajudar. Então, posso dizer assim, ó, juntou a fome com a vontade de comer. É um método com aquilo que a gente queria fazer, sabe? Fechou como uma luva. E quando vocês compraram a fórmula, entraram na fórmula, como é que foi o processo? Vocês foram daqueles que assistiram tudo de uma vez, ou assistiam um pouquinho, implementavam um pouquinho? Qual que era o perfil de implementação de vocês? Vou deixar a Cris falar aqui, que é ela que... Ele é o expert. Eu vou tosqueando a ovelha, mas eu não arranco o couro, que nem você ensina. Arranca assim. Quando precisa... Você tá vivo ainda, quer dizer que não arrancou. Tá bem bonito. Eu, como lançadora, como eu fiquei com essa parte, a gente comprou a fórmula de lançamento, foi final de janeiro, início de fevereiro. De que ano? De 2020. 2020. 2020. Vai fazer um ano agora, não faz nem um ano ainda. E aí eu pulei carnaval assistindo fórmula de lançamento. Pulei carnaval contigo, Érico. Varei madrugadas contigo. Pô, você nem me contou que pulou com o Érico, Cris. Pô, confissão ao vivo aqui não, né? Ao vivo é a hora de saber a verdade, a hora da verdade. Eu estudei, criei mapas mentais, estruturei todo o processo de como é que seria implementado para a gente poder fazer o lançamento semente. Só que a gente percebeu que a gente precisava de um tempinho para começar a distribuir o conteúdo e o pessoal entender quem nós éramos. E aí nós começamos a distribuir conteúdo, mas era mais tosco, não era uma maneira linda e maravilhosa que a gente faz hoje, né? Era bem mais simplório. E aí a gente começou a rebuscar ali. Ali a gente aprendeu que precisava fazer os raízes, que não era só aqueles vídeos de 10, 11 minutos que a gente fazia, que aquilo ali não ia dar autoridade pra gente. Não ia rolar, né? E as pessoas não iam compreender a real eficácia do processo, do nosso treinamento para poder ajudar eles. Porque quando a gente chegava no empresário, a gente ajudava efetivamente, foi muita transformação. O problema era ele entender que aquilo ali realmente ia fazer a diferença na vida dele. Então foi criado todo o processo para aplicar a fórmula no nosso negócio. E aí nós efetivamos o primeiro lançamento, que já estava organizado antes de a gente saber que ia ter pandemia. A gente já ia lançar. Porque a gente já tinha feito todo o processo ali. Já estava esquematizado o sementinho lá, né? Estava organizado para dia 2 de abril. Já estava tudo prontinho. Bonitaço. E aí, como é que foi o primeiro lançamento? Aí, dia 17 de março, entra a pandemia. Fecha tudo. Os últimos anúncios, na última semana de anúncio ali, foi só
paulada na nossa cabeça. Esse aqui Meu levou Deus, tanta o seu paulada. público Cara, é empresário, né? A minha Empresário. mãe levou tanto xingão que você não tem ideia. Era E aí? o tempo inteiro, né? Paulado e paulado. Resultado do lançamento com 15 dias de pandemia, todos os negócios, todas as empresas fechadas, Brasil inteiro, 0 vendas. 0 vendas. Pensa numa frustração, né? Aí a Nossa. gente E ficou aí, muito como é que você- chateado. E vocês, vocês ficaram chateados, mas o que aquilo Muito. significava para vocês? Qual foi o Significa- assim, empresário não erra, aprende, né? Não. Cara, é que na verdade, assim, ó, é isso aí que você falou, o empresário aprende. E a gente sabia que o produto era bom, que a gente conseguia dar resultado, que muitas pessoas eram gratas pela gente, por a gente ter entregue, Já no né, presencial, realmente, já no né? presencial. E, caramba, já tinha algumas vendas do online naquele método 1 a 1, mesma coisa. Eu digo, não dá, não vamos desistir faz por causa de sentido. um, não faz sentido, né? Vamos de novo, vamos embora, Vamos né? melhorar a metodologia que a gente estava usando da forma. Dá pra falar, Cris, a gente errou pra caramba, cara, naquele primeiro semente. A gente errou muito, cara, muito. Aí mesmo. no segundo semente, a gente melhorou a promessa, Ah, é. a gente melhorou a distribuição, as campanhas de tráfego foram extremamente melhoradas. No primeiro, tinha muito erro, era uma coisa que não era natural pra gente, A né? própria A gente palestra, veio, né, a Cris? gente veio do Mudou presencial, muito. aquilo não era Olha natural. que pra legal. nós. Como é que vocês identificaram os erros? Foi um processo de auditoria, como é que é? Auto-auditoria? Vocês conseguiam olhar os erros e ver, Sim. peraí, Sim. ele falou isso, mas era isso. Era um processo engraçado, porque poucas pessoas têm, não, poucas pessoas é a palavra errada. Não são raros os casos que quando vem de zero, ele fala, isso não funciona. Ao invés de falar assim, peraí, deixa eu ver se eu implementei o que estava ali, ou deixa eu ver o que pode ter não sido implementado, não implementado do jeito que eu queria, né? A gente tinha visto muito caso teu de sucesso. Se dá certo pra outro, Contra né? provas, não tem como a gente dizer não funciona. Aquelas ali, antes de comprar, convenhamos, a gente olhou o teu perfil. A gente foi pro perfil de todos sim. os alunos, todos, não digo, né? todos Mas não, os mas 10 um monte, alunos, sim. né? Então a gente foi Já parou ver se pra- aquilo ali era verdade. Você parou pra Não pensar tem. que as pessoas vão fazer isso com você? Vão pensar, vão ver se vocês são dois atores do Sul agora, de Passo Fundo, contratados por mim. Eles vão achar, você acha que eles vão investigar? Será que existe? Pode o investigar. fenômeno? Será Pode que a crise Depois existe? compra de ti também. Pode vir, cara, sem problema, Pode sem investigar. problema. Vai investigar e vai ver que tem muito caso de sucesso e foi por causa do Érico que a gente conseguiu distribuir. Nós temos aluno até na África, Érico. Nós temos um aluno de Angola, o Adanildo, que inclusive saiu raiz hoje com o case dele lá, né? Então é muito legal. Não é só no Brasil. A gente consegue levar para o mundo todo se a gente quiser. É óbvio, tem muito empresário. aqui Tem no muita Brasil. coisa pra fazer aqui primeiro, né? Não dá pra querer loquear também, né? Claro, Então, a mas fórmula que legal. funciona. E como é que foi o segundo lançamento? Esse lançamento que aí vocês já corrigiram algumas coisinhas. O semente... Deixa eu só dar uma palhinha sobre... Só voltar sobre esse primeiro aí, que você perguntou do sentimento e eu acho que a gente meio que se perdeu aqui na resposta. Uhum. Mas te confesso assim, o dia que a gente viu que fechou o carrinho e não vendeu, Não vendeu nada. nós entramos no carro, a gente foi pro asfalto, pra estrada, cara, frustração, Foi frustração. Mas daí a gente começou a pensar, A gente peraí, chegou, mas a gente tem- é incapaz, será? mas daí a gente começou a pensar, poxa, mas tem um tal da maleta chinesa que até hoje eu não sei o que é essa encrenca aqui e vende pelo Fórmula. Maleta japonesa? Maleta japonesa, não é chinesa. O crochê vende pelo Fórmula. Como é que o nosso treinamento não vai vender? O erro é nosso, é simples, o erro é nosso. Porque eu ensino, inclusive, cara, os meus alunos, os empresários, para com esse negócio de culpar a crise, culpar mercado, culpar Culpa Java funcionário. 4, culpa você. Se o teu concorrente está bem e você não é mercado, a culpa é tua. E quando nós falamos, a gente traz isso para nós. Se para os outros dá certo, o errado não é a fórmula, o errado é eu. Sim. Vamos corrigir esse negócio aqui, né? E aí, segundo lançamento, então o primeiro foi em abril, o segundo foi em junho. A gente fez o que tinha que ser feito. Ainda foi um sementinho, né? A Pequenininho, gente né? colocou pouco dinheiro na captação, já tinha alguma distribuição, já fazia desde fevereiro que a gente estava distribuindo conteúdo. E aí deu bom. Deu 17 alunos naquela turma, deu um faturamento de 34 mil, se eu não me engano. Aí a gente validou, né? 34 mil. 34 semente. mil. Que legal. Que legal. Ufa, agora você tá mais... Agora tá funcionando. Tá Nossa validado. promessa funciona. Que legal.
Vocês interpretaram isso como um bom resultado ou um mau resultado? Sim. Cara, 34 mil para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Como é que foi para vocês? É que, assim, ó, de novo aquela história que a gente não estava focado no dinheiro, né? A gente estava focado que realmente o processo fosse funcionar. Esse era o foco. E aí a gente viu, funcionou. Funcionou o processo. Porque a gente investiu, quanto a gente investiu ali? Foi mixaria, né? Foi 2.000, 2.000, né? Investimos pouco no negócio. Foi pouco. Para testar se funcionava. Te confesso assim, ó, a gente não tinha nem posto meta de venda. Sabe? O negócio era, vamos ver se funciona. Vender um, não é, Érico? Não diz assim, tem que vender um para validar o método. A gente tá preocupado com isso. Se vender um e empatar, tá legal. Se não vender, opa, aí volta pra prancheta de novo, né? E aí Que veio legal. o terceiro lançamento. Interno, né? Aí já foi o interno. Então, abril foi semente frustrado. Junho foi o semente que funcionou. Agosto foi o primeiro interno, que veio 6 em 7. Já veio 6 em 7. Já veio 6 em 7. Uau. Aí você falava assim, ó, eu guardei essa frase. Para vir um 6 em 7, precisa 7 lançamentos internos. Nós fizemos no primeiro. Pensa em 2 malucos faceiros. E nós dissemos assim, nós vamos contar pro maluco Érico que a louco gente de vai faceiro. chegar antes. Louco de Estamos bagual. te contando, a gente chegou antes, ó. Viu? É engraçado, mas tá aí uma coisa que talvez tenha vindo. Isso definitivamente não é típico. E ao mesmo tempo, não é de se estranhar, é engraçado no sentido de falar isso depois que aconteceu, né? Porque fica fácil. Quero ver falar antes. Dito tudo verdade. isso, eu quero dizer que a mentalidade, essa parada de, opa, o lançamento de semente é para testar o processo, Sim. é para você ver o que acontece. A maioria das pessoas não pensam assim. Então, a maioria dos meus alunos não pensam assim. Dá um trabalho para eu mostrar para eles que não é no primeira tacada que você acerta. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro 6 em 7, eu tentei chorar e não consegui. E eu tentei chorar, eu acho que eu tava meio cansado. Eu tentei Eu chorar, consegui, quero eu chorei. chorar, eu não consegui. E a razão não era porque eu tinha feito 100 mil reais em 7 dias. É porque eu tinha achado um jeito. A vitória, processo. cara. a vitória. Exatamente isso. Esse E é eu podia repetir. Isso. Isso E aí. o processo vale mais do que o processo testado. Vocês que são donos de negócio, vale mais que dinheiro. Quando o cara compra um negócio, ele não compra o presente, ele compra Não. o futuro. O futuro. Exatamente. O processo é uma negócio máquina de dinheiro. é precificado no futuro, é a expectativa do futuro. Não tem nada a ver com o presente, tem a ver com o futuro. Tanto é que tem empresas que não têm fluxo de caixa algum, que tem uma avaliação grande. Milhões, por quê? Porque as pessoas acreditam que o futuro é um futuro promissor. Se você está comprando um negócio que gera muito caixa 8 hoje, mas o futuro não é promissor, a avaliação vai se refletir, vai ser dura, vai ser uma avaliação dura, vai ser pouca, né, pequena, entre outras coisas que influencia um negócio é o futuro. Então, quando você faz o semente, faz uma venda, você está testando um processo. Você não está necessariamente. É interessante. E talvez essa calma de execução tenha feito que vocês fossem faixas marrons precoces. Gostei do termo. Vocês são precoces, vocês sabiam disso? Precoce. Não sabia, não. Não, mas é precoce. E é muito bom e é celebrável. Vem como uma celebração, um bônus. Quem sabe vocês não vão ser um faixa preta. Precoce? Ó, a gente promete. Não é quem Duarte, sabe. no ano que vem. É raro ter uma faixa tá preta. prometido. Esse ano é faixa preta. Tá prometido porque tá planejado. Diz que Passo quando a a gente passo. fala em público, a Tá gente prometido tem que fazer. porque tá planejado. É uma Planejado. promessa diferente, né? É. É uma Quer promessa anotar aí, diferente. Érico? E me cobrar em dezembro? Chega lá em dezembro, descampa, você fez você virou a faixa preta como você prometeu lá no dia 15 de janeiro? 15 Pode de janeiro anotar. de 2021. Pode anotar. Tô anotando. Pode anotar aí, ó. Dia 31 de Aplicação dezembro do me cobre. Me cobre se eu 31 não de fiz. dezembro, eu vou te Ah. cobrar. Definitivamente alguém vai bater no seu Instagram pra te cobrar. Dito Pode- tudo isso, Nós vamos fazer um podcast de faixa preta daí. Podcast faixa preta. uau, Pode marcar fechou. aí. Pode marcar a data já. Tá, beleza.
Te dá um caminhão de Chicabon se não cumprir isso aí, viu? Nossa senhora! Olha que um caminhão é muito Chicabon. Não tem problema. Aquele freezer que você toma banho lá, que você entra lá, cabe um monte lá. Olha, eu nunca pensei em tomar banho de Chicabon, cara. Chicabon é o poder. Vamos olhar. Você já, depois desse lançamento, você fez algum outro lançamento? Sim. Depois dos seus primeiros 6 em 7? Como foram os seus lançamentos após? Abril, junho, agosto, outubro. Outubro foi o segundo interno, né? Segundo interno em outubro. Só que daí não deu 6 em 7. O que aconteceu? Deu 6 em 1? Safadinho. Que são 100 mil reais em um dia. Eu tava aqui tremendo na base. Sabe que Não, foi o segundo. Estragou todo o projeto. Não, deu certo. E o final de um faturamento de quanto? 167 mil. 167 mil. Então vocês foram direto. E o mais louco disso tudo é que o público de vocês, em teoria, era o público mais afetado pela... Pandemia. Mais afetado, eu não sei se é o mais, porque tem teorias de o que é afetado e o que não é, né? Tem a saúde, tem um monte de coisa em jogo. Mas é um público muito afetado. Sensível a isso. Pela pandemia. Muito sensível. Muita empresa quebrou, O empresário né? raiz o empresário do mundo paralelo. Visão, não, né? Ou visão. Aquele cara que tem visão não se afetou. É sério? É sério. O que acontece? Como tem assim? ramos, né? É que tem ramos. Alguns ramos não tem muito o que fazer, né, Érico? Por exemplo, o pessoal da diversão, casa noturna, essas coisas não tem muito o que fazer. Mas a maioria dos ramos, o pessoal que soube ter criatividade, achou alternativa e deu a volta. Por exemplo, assim, o que seria um exemplo de dar a volta para um cara que fez da criatividade, fez da... Cara, assim, ó, aqui na nossa região, como muitas regiões, os prefeitos mandaram fechar tudo uma época, né? Então você pega restaurante, por exemplo. Muitos restaurantes estavam chorando, reclamando. Alguns, esse negócio talvez perdure, vamos fazer tele. Puxa, virou a chave. Soluções simples que fazem a diferença. Varejo, por exemplo. Alunos nossos? Muitos alunos nossos. Pessoal do ramo agrícola, pessoal que trabalha com venda de máquinas, uma indústria lá, por exemplo. Camarada, o que eles fizeram? Eles nunca fizeram marketing e vendia. Entrou pandemia, a venda... Intensificaram o marketing, porque a gente bate também, lá no nosso curso, a gente bate um pouco de estratégias de marketing também. E os camaradas intensificaram o marketing. E o que aconteceu? Tiveram que contratar gente pra caramba. Então faturou. Muitos negócios foram assim. O pessoal buscou ter aqueles assim que vivem, em vez de eu parar e chorar, porque qualquer crise, né? Ou eu paro e choro, ou eu paro e analiso. Tá, mas o que eu posso fazer diferente, né? E a gente faz essa provocação para os nossos alunos. Encara o problema de frente. Não adianta você se esconder embaixo do cobertor ali e chorar. Não vai resolver teu problema. Traz para ti a responsa, corre atrás, cara. Avalia o que dá para fazer diferente. O que teu cliente quer? O que teu cliente está esperando? Teve alunos nossos que diversificaram, empresários, né? Vamos falar agora empresários. Empresários que diversificaram o mix de produtos, melhoraram a maneira de fazer a entrega dos serviços deles e hoje estão muito bem. Serviços Empresa também? De colocação de vidro de automóvel, empresa de indústria, empresa de limpeza, ramo de todo tipo. Outro exemplo, um salão de beleza, cara. Um salão de beleza. Tinha que atender número limitado de pessoas com número de funcionários. O que ela fez? Criou serviços, trouxe mais serviços. A mulher já estava lá mesmo, ia lá fazer uma unha. Eu não sei os nomes de serviço lá de salão, mas ampliou a grade, entendeu? E ela ia lá e gastava 50 reais, passou a gastar 200. Então, estratégia, aí olha indicadores, ticket médio está 50, vamos passar para 200, 300. Então, aumentou o faturamento, diminuindo o número de clientes. Porque está focada. Em vez de estar lá trabalhando, em vez de estar lá cortando o cabelo, está ali pensando um negócio, o lugar do dono de uma empresa, né? Incrível, né? É o clássico, o problema é a solução. Solução, cara. Sensacional. O problema pode ser a solução, né? Isso aí. É engraçado. O que esse problema está me dizendo? Eu praticamente também tive que inovar. Olha que louco. Mas, Érico, se você já estava no online, por que eu tive que inovar? Porque eu fazia um evento no final do ano presencial. E pela primeira vez eu fui obrigado a fazer ele virtual. E esse evento era uma entrada de caixa muito grande para mim, bem significativa no ano. Imagina. Eu fiz as contas. Você fez, né? Pois é, você vai ser. É aquilo mesmo, é bem significativo. Só que aí o que acontece? Eu fiz virtual, não sabendo. Era um tipo da coisa que naquele evento eu não mexeria muito.
E a conversão por participante, isso é por check-in, isso é meu lucro por check-in, aumentou muito. Não vou nem falar o número aqui, que o pessoal vai fazer conta, eles vão dar 2 cambalhotas para trás. Eu acho que eles não vão Mas eu entender. fiz conta. Não, Mas é muito dinheiro. Mas aumentou muito. Olha só, a gente acabou se deparando. Por inovar. Orgulho. Que legal. É verdade. Orgulho. E o melhor de tudo, que não foi só para mim, não. Os meus alunos também. Claro. Né? Porque essa mudança, no meu caso, forçou algumas pessoas a saírem da zona de conforto e ir para o digital. E quando eu falo forçou, é literal, né? É mais complicado. E hoje em dia, eu não sei se eles voltam ou não. Não voltam. Nós não voltamos. Eles deram uma saidinha, pularam a cerca pro digital, no bom sentido. Eu acho que ele não volta para casa, não. Fala a verdade, né, Érico? E fala a verdade, cara. Que coisa bem boa trabalhar no digital, né? Você que me diz qual que é a diferença. Cara, eu acho que eu tenho a minha perspectiva, mas eu queria ouvir de você. Olha só, vamos lá, vou listar para você algumas diferenças para você entender. Hoje, sabe quantos funcionários nós temos que é da nossa cidade aqui? Dá um chute aí. Não sei. Nenhum, cara. Nenhum. Tem gente de São Paulo, de Minas, de Floripa, de Brasília tem gente. Aí tem um que trabalhou com você, inclusive, que faz parte da nossa equipe. Muito legal. Muito legal. Então, assim, ó, cara, essa facilidade. A nossa sede aqui tá às moscas. A gente vem aqui para gravar. A gente tá trabalhando em casa, faço live de casa, aqui em cima bonitinho, né? Embaixo de bermuda, chinelo. Você quer fazer Uma delícia. Foi descalço, né? Olha lá. Foi descalço. Ele tem mais coragem. Eu não vou levantar, porque eu não quero que vocês vejam a minha bermuda. Eu tô do jeito que... igual o Cid Moreira no Jornal Nacional. Exatamente. E outra coisa, a gente sempre teve um sonho de sair da nossa cidade. Eu sempre morei aqui. Mora fora, né? É uma cidade de 200 mil habitantes ao norte do Rio Grande do Sul. A gente ficou aqui a vida inteira. Ele me acompanhando, porque ele não era original daqui, né? Nós temos um filho de 18 anos que está fazendo vestibular em Campinas agora, na Unicamp. Então, ele vai ganhar as asas dele. E a gente vai poder ganhar as nossas asas com liberdade geográfica, fazendo o mesmo trabalho em qualquer lugar que a gente quiser. E esse ano, a gente vai fazer que nem o Jerônimo. A gente vai começar a nos mudar de cidade, experimentar o novo. Porque nós temos liberdade de tempo, liberdade geográfica e a liberdade de poder tocar a vida das pessoas de onde a gente quiser, porque é muita paixão que a gente tem pelo negócio. O escritório aqui, ó. O escritório tá aqui, ó. Cara, assim, ó, o nosso treinamento é gravado, claro, é gravado, mas eu não abro mão de fazer encontros ao vivo com eles. Eu noto que eu consigo instigar mais, consigo puxar mais, mas onde eu tô, cara, aqui, ó. Aqui uma webcamzinha, pronto, tô dando aula. Antes a estrutura, coffee break, gente para receber, gente lá. E que eu vou querer voltar no presencial? presencial? Das pessoas da nossa cidade, quanta gente precisa da gente que não é daqui. E quando você não tem uma época, teve um ano que eu viajei, os 2 anos que eu viajei o mundo, né? Alguns vídeos são a ser gravados, né? Nessas partes do mundo que eu viajei. Eu vi. África, Escandinávia, Europa, Espanha, enfim, umas paradas muito loucas. E depois de um tempo eu migrei ainda do computador só pro celular. Ainda não cheguei lá, tô longe ainda. Chega uma hora que chega lá, viu? Hoje ótimo. Tem que aprender contigo. Não é que eu não tenho computador, mas quando eu viajo, eu não uso computador. E eu tenho algumas, às vezes, a tela... Para fazer umas simultâneas, assim, que eu tô fazendo aqui, aí eu vou precisar. Mas fora, quando eu tô viajando, eu só levo o celular, eu não levo o computador. Pronto. E funciona, engraçado, né? Quem diria, né? E vocês entendem que, claro que a minha equipe tem computadores, né? Não é só... Mas assim, é muito legal fazer isso. Que legal, cara. Qual que é a próxima cidade? Deixa eu te falar. Possivelmente. Deixa eu só te falar, antes de eu responder, deixa eu só te falar uma outra vantagem que não é para nós, mas para o nosso aluno. Posso? Sim, me permite? Claro. Assim, ó. No presencial, o que acontecia? O meu presencial era 12 encontros presenciais, né? Aí o camarada... Um curso extensivo. O camarada perdia um, o que acontecia? Perdeu.
Perdeu. Ah, mas e aquele conteúdo que eu vi aquele dia? Ah, esqueci, não anotei, eu sei que o Campo falou. No online tá lá gravado. O cara vê a hora que quer, faz a hora que quer. Ah, ele não pode participar do encontro ao vivo lá com a gente? Tá gravado, é gravado também, tá lá na plataforma. Então, olha, Ele pode assistir todo quantas mundo vezes ganha. ele quiser. Ele pode assistir com o sócio dele na outra vez e aprenderem Claro. junto. Né? Então tem muita vantagem no online. E a gente é desapegado. Aprendi mais. Então eu já digo, você tem sócio, cara, compra uma inscrição, não compra duas, assistem junto ali. É vantagem para todo mundo. Tô jogando contra mim, né? Mas é vantagem para todo mundo. Por empresa. Entendeu? E quem quer ir longe vai acompanhado, a chance são que vão ter mais resultados. Exato. Olha aí. Mais testemunhos, né? Exatamente. A gente comprou a briga junto. Compramos a nossa missão. A gente comprou junto essa missão, né? Por isso a gente consegue. Junto a gente vai muito mais longe. Porque se um tiver meio cansado num dia, o outro puxa. Se um tiver meio reinando naquele dia ali, reclamando, o outro puxa. É. Então a gente vai muito mais longe quando a gente está acompanhado assim. Verdade. E os alunos também, porque a gente vai instigando eles, vai puxando eles, massa. um vai puxando o outro. É massa Então isso. é muito Uhum. bom, muito bom. Eu posso te dizer que hoje eu estou no meu lugar. Eu sou formada em ciência da computação. Ciência da computação, prazer. Também sou da área. Eu vim da área de TI, cara. A gente veio da Eu vim tecnologia. da área de TI também. Eu sei e me identifico Apesar muito. de não ser um bom tecnólogo, mas... Eu fui programador, cara. eu fui COBOL ainda. Já ouviu falar desse negócio? Eu já. É. Eu também, antigas. isso diz um pouco da minha idade, né? Essa galera nova não já. Vamos mudar de Bom. assunto, então? Total. Então a gente vê assim, ó, que estando tanto tempo, 25 anos a gente ficou dentro de empresas. Além da nossa, a gente tem uma expertise muito grande em muitos ramos de atividade. A gente conheceu a dor do empresário e do funcionário durante toda essa época, porque eles falam pro piá do computador, pra guria do computador. E aí a gente trouxe toda essa bagagem para poder agregar na vida dessas pessoas que a gente está tocando hoje. E por que eu digo que eu estou no lugar certo? Eu não gostava do presencial, vou te dizer. Não gostava do presencial. Eu não achava que aquilo ali era o meu lugar. Fala por ti daí, Cão. Não, é. Mas eu até gostava, agora- mas online é muito melhor. Online é muito melhor. Só esperar voltar a conexão. Vamos torcer pra conexão voltar direitinho. Às vezes dá uns piripaques na conexão. Segura aí um pouquinho, vamos ver. Travadinha Voltaram. básica do Insta. Ficaram com saudade da Travadinho. gente? Eu tava com sim. Tá travando pra vocês o Insta de vez em quando também ou nem? Sim. Tá. Eu faço live de manhã, ao estilo 747, aprendi contigo, óbvio, né? Né? E acontece a mesma coisa. Interessante. Às vezes está acontecendo. Mas eu parei na pergunta seguinte. Que dica, agora que vocês chegaram à famigerada faixa marrom, né, vocês conseguiram 6 em 7, chegaram lá, que dica que vocês dariam para quem vai se inscrever? Isso é, começar a jornada agora. Tendo estudado, feito e acontecido, qual a maior dica que vocês dariam para eles? 3 palavras. Segue a fórmula. Sim. Segue a fórmula. Segue a fórmula, eu diria mais. Interessante, não é incomum essa dica. E por que isso? De onde vem essa dica para vocês? Funciona? Porque funcionou? Porque funcionou pra gente, funciona pra muita gente, funciona pra quem seguir a fórmula. Simples. Processo, né? Eu acho genial o nome, fórmula de lançamento. É uma fórmula, é como uma receita. Receita, se você fizer igual, vai sair o bolo igual a receita. A fórmula é a mesma coisa. Mistura os ingredientes que sai o bagulhinho ali como é pra ser. Simples assim. A pessoa que vai entrar para o mundo virtual, criar um infoproduto, primeira coisa, não pense só no dinheiro. O dinheiro vem atrás e não na frente. Boa. Você pode pensar que o dinheiro é a base de tudo, mas ele é a consequência, como se fosse a nota do boletim de um aluno no colégio. Se você fizer o teu trabalho bem feito, fizer um bom produto, seguir a fórmula do jeito que é para fazer, tiver um propósito maior de realmente tocar na vida das pessoas, tocar na alma das pessoas que você está vendendo o teu produto e não vender só para tirar o dinheiro delas, as coisas vão acontecer muito mais rápido. Verdade. Então, mesmo que encontra alguém, um expert, se a pessoa quer entrar como lançador, mas com um propósito, porque senão vai desistir logo e a pessoa não vai querer fazer vídeo, ela não vai querer fazer aquilo que está no processo.
Porque como você sempre diz, a dor passa, o 6 em 7 fica. Ninguém falou que era fácil, mas que pode ser feito. A gente é a prova de que pode ser feito. Mas tem que seguir o processo. Segue o processo. E para você ter força para seguir o processo, tem que chegar lá na frente. Onde é que eu vou chegar? O que eu vou? Qual vai ser o próximo degrau que eu vou subir? Na minha escala. E aí eu vou conseguir com maior facilidade. Você consegue com maior facilidade, a pessoa que está ouvindo aqui agora. Por quê? Porque quando não tiver força, vai tirar a força lá do fundo da alma, lá do intestino, se não tiver mais do fundo da alma. E vai fazer o que é para ser feito. Ó, então, sim. Você viu que eu tô muito bem casado, né, Érico? Convenhamos, né? Você tá muito bem casado. É uma pessoa que, quando não tem nem alma, tem intestino. Tira a força de onde for, Tira pra fazer a o que voz. tem que ser feito. né? Tira onde estiver, né? Que interessante. Incrível, Cris. Obrigado. Obrigado mesmo. E integridade, né? Sem esqueminha. Sem... Perfeito. Ó, fechou. Sem isso. Então isso Se aí é vai só ser isso, ótimo. então tamo lá, então. Essa foi a Exato. palavra que você nos convenceu a entrar na fórmula de lançamento. Integridade. Qual foi ela? Integridade. Porque fechou com os nossos valores valor aqui. que mais vale, mais bateu pra gente. Disse, esse é o caso. Tem tanta eu- falcatrua por aí. Tem, dentro e fora do empreendedorismo, mas eu lembro que de eu associar empreendedor, empresário, quiçá uma pessoa rica, à falta de integridade na minha Sim. juventude. Às vezes eu via uma pessoa, não vou julgar, eu, colegas, via uma pessoa com um carro mais, a gente chama um carro mais importado, carro mais caro, e aí a gente perguntava de quem que ele roubou. Eu já passei por isso também. Uma casa maior, de onde ele roubou, quem que ele passou para trás. Uhum. E aquilo Verdade. ficava muito em Brasília, então, né? Pois é. Um lugar muito político, um lugar muito, enfim, tem essa veia também desse preconceito. Mas eu lembro de falar assim, cara, o empreendedorismo pode ser 100% íntegro. E quando eu descobri que era possível, né? Não é que quando eu descobri, quando eu vi que era possível, que a ficha caiu, eu falei, massa, a gente vai criar um mundo de empreendedores Que legal. sem esqueminha, sem Isso aí. letra de contrato. Isso que é legal. O trabalho do empreendedor é sofrido, né? Naturalmente, a E nossa não precisa escola- ser, né? Não. Não, a gente Mas aprendeu a ser empregado. A maioria das A ser pessoas... operário. A gente aprendeu a ser operário. A universidade é uma escola de funcionários. De operário, O MBA é uma Não escola interessa a de faculdade. executivos. Enfim, Exato. e é legal vocês estarem difundindo esse conhecimento mais empreendedor. Porque a gente eu não acho que não tem... Se tem, é bem raro a escola que ensina isso. E vocês Eu desconheço. vão dar muitas noites de sono para muita gente. E que até E sobrevivência. pode ser do mundo real e pode ser do mundo virtual. O empresário é empresário. Quem abre um negócio é o empresário, né? E às vezes é muito sofrido. As pessoas só veem os louros. Verdade. Poucas pessoas veem o que está por trás. E às vezes é muito só, às vezes é muito sofrido. E ele aguenta, na maioria das vezes ele aguenta essa parada. Tem muita tensão desnecessária aí. Então vocês tiram tensão desnecessária. Que bom ter pessoas focadas nisso. Eu crio a tensão, vocês tiram a tensão. Eu crio a tensão no sentido, mais empresários viram empresários, novos empresários. Vocês já eram, algumas pessoas começam com isso. Mas é bom saber que tem pessoas que estão... Travou de novo. Agora voltou. Voltou. Insta de instável. Oi! Oi! Insta de instável. E Cris, qual a sua pergunta antes que ele trave de novo? Érico, qual foi o maior desafio que você teve como empresário na hora de escalar o teu negócio? Uau. Encontrar pessoas qualificadas. A escala é equipe. A capacidade de encontrar ou treinar equipe. E como esse negócio é tudo muito novo, a gente não encontra as pessoas que a gente precisa. Então a gente contrata através de comportamentos e procura treinar internamente. Mas a escala é sempre em função... Eu nunca deixei de escalar porque eu vendi pouco. Eu deixei de escalar, as oportunidades vieram de encontrar a equipe mesmo, de encontrar e treinar a equipe. É um processo que às vezes demora mais do que eu gostaria e é grande. Hoje a gente está indo para quase 100 funcionários, está indo para 140. Vocês devem saber muito bem quais são as dores de alguém que chega a 100.
já começa a ter RH, já começa a ter... Hierarquia maior. Uma hierarquia maior. Já não vê tudo que está acontecendo, né, direto. Já não vê tudo que está acontecendo. Já é um trabalho de criação, não só de um líder, mas do líder dos líderes. Dos líderes. Exatamente. Então, a gente chama dos capitães. É o general, os capitães e os soldados. General, capitão e soldados. Eu acho que eu já estou no nível de general, capitão... Não, perdão, major. Major, tá subindo. Capitão, Marechal. No momento eu tenho 3 níveis. 3 níveis de liderança. E aí eu tive que me desenvolver como líder. E você desenvolver como expert é diferente de se desenvolver como líder. Sim. Totalmente. E eu lembro que eu contratei uma consultoria que parecia que fazia mais ou menos o que vocês fazem, mas eu contratei uma de fora. Eu lembro que eu contratei ele para consertar os meus funcionários. Né? Não é consertar, mas assim... Como todos os nossos clientes. Eu queria desenvolver os meus funcionários. Eu queria, ótimo. nossa, assim. Aí eu lembro ela passou uns 2 meses entrevistando todos eles. Aí ela falou assim, Érica, eu tenho uma boa... Não sei se ela falou com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, eu tenho uma boa e uma notícia. Que sim, dá para desenvolver ele, sim. E a má notícia é que você é parte do problema deles. A gente sempre é. O dono da empresa sempre é. E foram 3 anos que eu... Nossa, olha só. Acho que para eles eu era tipo essa figura da minha blusa. Era o cão chupando manga. Na melhor das intenções, existiam habilidades que eu não tinha. E foi interessante nesse processo de 3 anos entender muitas dessas habilidades, foi a primeira parte, e depois colocar elas em jogo. Não é simplesmente, entendi, agora funciona. Não é Vou fazer e isso. pronto. Não é. É uma prática. Primeiro a gente fica um incompetente consciente. Agora, por muito tempo eu tenho a noção que eu era incompetente. Eu era incompetente, mas eu sabia disso. Antes eu era incompetente e não sabia, antes de contratar, né? Depois eu fiquei incompetente sabendo, porque agora eu sei quando eu sou fora da regra. E agora a gente, na prática, é trabalhar em mim como líder para que a empresa possa crescer. E no final das contas, eles também têm os mesmos problemas. Não exatamente com as mesmas notas que o Érico, mas eles também têm problemas. Por quê? Porque de uma forma ou de outra eles também são líderes. Sim. Exatamente. E enquanto existe um ou outro que nasce líder, ele sempre vem com... Até os melhores líderes sempre vêm com coisas a se desenvolver. Ninguém é perfeito. Não tem. Eu tinha uma grande vantagem em mim. Eu tinha uma visão e uma coragem muito grande. E uma competência. Afinal das contas, essas 3 características que o famoso Flávio Augusto fala. Eu acho que eu tinha muita visão, muita coragem e muita competência. Essa é a vantagem do Érico. Eu tinha visão de acertar onde a gente estava indo, de investir e ter coragem para investir, porque tem uma questão de risco. E que está uma competência para segurar as pontas, aos trancos e barrancos. Mas eu não era um bom líder. Então aí ao investir na minha liderança, na captação de líderes, contratação de líderes, treinamento de líderes. Então a escala passa, quando você resolve o algoritmo, né, o problema, venda não é mais o problema necessariamente, passa a ser o segundo problema, passa a ser a criação de equipe. Exatamente. E eu acho que ainda é o nosso maior bênção e nossa melhor penitência. Com certeza. Porque a equipe é vocês também. Vocês devem começar a ver isso também. Exatamente, porque a equipe é o bem mais precioso que uma empresa pode ter. E nós, como empreendedores, a gente tem uma dívida moral, uma obrigação moral, que é desenvolver essas pessoas. Não só para a gente, mas para o mundo. Sim. E às vezes o empresário ele tem aquele negócio, mas se eu treinar uma pessoa, deixar ele muito competente, ele vai sair. Cara, mas enquanto ele está contigo, ele vai contribuir muito. Então é melhor a gente treinar, investir na pessoa e ele sair, do que eu não investir, não treinar e ele ficar. Ter um incompetente na equipe. Né? Não anda daí. E ao mesmo tempo, o mundo não para. Não. Sim. E aí vem o dilema que o empresário tem de tocar os projetos versus parar para respirar e treinar. É sempre um dilema. Mas eu acho que o meu caso não foi nem isso. Eu achava que eu queria treinar, mas eu tinha competências pessoais
que faltavam. Eu era um excelente jogador, não sei se eu era um excelente líder. Entendi. Eu era muito bom em jogar com pessoas altamente qualificadas. Então, se você fosse um A-player, sabe? Missão dada, missão cumprida, eu peço A, vem A mais. Era fácil jogar. É por causa do teu perfil comportamental. No momento que você pega alguém com outro perfil, mas eu não ele era, não vai rodar. Mas um top player jogando na minha equipe era fantástico. Uma pessoa um pouco menor, que ainda não estava amadurecida para isso, sofria. Porque a minha exigência com excelência para ela era muito grande, muito rápido. E eu não dava tempo dele se desenvolver. Então, ou eu tinha top players comigo, ou as pessoas, elas não aguentavam. Não é que não aguentavam, não se sentiam confortável, é a palavra mais sensata. Sim. E eu acho que a vida da gente não é só trabalhar com os melhores, porque nem sempre temos os melhores. Não temos, e às vezes eles são os melhores, são os melhores naquela área ainda. Então, exatamente. Tem todo negócio. Então, esse jogo dos últimos 3 anos para mim tem sido, eu costumo dizer que eu quase faço terapia com os meus executivos. Eu tenho uma terapeuta, não é uma mentora, né? Quase terapia mesmo. Ela mentora a mim, mentora meus executivos, né? Eu chamo de executivos porque é chique, né? Chique. Meus capitães, chique do último. Meus diretores, né? E eventualmente eu quero que ela treine cada vez mais para baixo também, os líderes dos líderes. Por quê? Para a gente liderar com mais leveza, com mais resultado e menos tensão desnecessária. Exatamente. Fica mais fácil de trabalhar. Mais leve. Mais gostoso mais de trabalhar. Mais leve e melhor. É um prazer ter um time, ser um líder de um time que performa bem. É gostoso. Sim, é gostoso. Então eu tô gostando dessa nova parte, mas equipe. Esse foi o teu desafio. Show. Ainda é. A gente tá fazendo a contratação de 40 pessoas. Olha aí. Vê, é 40% do meu staff, né? Olha só. Então, assim, imagina o que eu vou ter que lidar com cultura, eu, né? Os líderes e eu vamos ter que lidar com cultura, crescimento. Sim. Ambientar essas pessoas do jeito certo, né? Total. Legal, mas é o que você fala, fantástico. No final das contas é o que mais vale na empresa. Quando alguém compra... Exatamente. Ou avalia, é o que mais vale, é verdade, né? O time demora, mas é muito bom. Show de bola, mas isso sou eu. Fico muito feliz de ter falado com vocês, foi extremamente agradáveis. Se não me engano, um grande amigo meu, que chama Larry Granville, não sei se você já ouviu falar dele. Sim, claro. Ele nasceu em Passo Fundo. Sim, a gente acompanha ele. Não sabia que era daqui. Sim, não sabia? Gaúcho de Passo Fundo. Gaúcho de Passo Fundo, tchê. Tirou os butiá do bolso. Do bolso. Caiu terra de gente boa. Caiu os butiá do bolso. Gente, um grande abraço pra vocês. As balas do 38. Cara, prazer enorme falar contigo aqui. Eu nem vi passar a hora, Érico. Nem vi que legal. Tá 1 hora conversando aqui, cara. Muito legal mesmo. Eu fico muito feliz. Parabéns pela missão. Obrigado, cara. Aprendi muito contigo hoje aqui. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Abração, cara. Tchau, sucesso. Isso, tchau, Fernando.